uma alegria muito grande estar aqui. A vida corrida amanhã, pela graça de Deus, estamos saindo. Essa semana nós vamos em 6 países. Vamos lá para a Noruega, Finlândia, Espanha, Inglaterra, Portugal e Estados Unidos, numa semana. Deus nos chamou para facilitar a vida dos outros. Se tem uma coisa que eu não quero é complicar a vida de ninguém. Então a gente vai, conhece a igreja, vê o que está acontecendo e tenta ajudar ao redor do mundo. É um privilégio que ao mesmo tempo a gente tem uma noção do que Deus está fazendo ao redor do mundo. Quais são os atos maravilhosos de Deus que acontecem? Porque vai lá e observa. Eu estava no Iraque 4 semanas atrás, fiquei entusiasmado. Quando você vê a igreja no Iraque, que foi praticamente aniquilada durante a guerra, faz 30 anos que tem guerra no Iraque, desde a primeira guerra Irã e Iraque, depois o Kuwait, quando o Saddam Hussein invadiu o Kuwait, depois a primeira guerra do Golfo, depois a segunda guerra do Golfo, depois a guerra entre eles mesmo, a igreja praticamente acabou lá, e de repente você vai e você vê ela florescendo de novo. A igreja é uma coisa maravilhosa. Na igreja onde eu estava lá, só Ayatollah convertido já são 3. O neto do Ayatollah Khomeini, do Irã, apareceu lá na igreja, todo disfarçado, com boné, com óculos, com roupa, calça jeans, tênisinho todo moderninho, para ninguém notar que era o neto do Ayatollah Khomeini. E chegou no pastor e falou: olha, o Ayatollah Khomeini, iraniano, pai da revolução muçulmana no Irã. E ele chegou para o pastor e pediu para ser batizado. É uma coisa atrás da outra. O meu motorista lá, enquanto eu estava lá visitando as igrejas no Iraque, era um Ayatollah convertido. Você já imaginou? É uma coisa, os atos de Deus são algo maravilhoso. Deus nunca deixa a sua igreja sem a sua bênção. Deus cuida de nós. O problema não é Deus, o problema somos nós. E o tema desta noite é reavivamento, porque categorizando os termos para evitarmos confusão, fala-se muito em avivamento, mas o avivamento é dar vida ao morto. Se alguém está em Cristo, não está mais morto, já está vivo, pode estar dormente, pode estar acomodado. Então o que nós precisamos como cristãos não é de um avivamento, nós precisamos de um reavivamento, que um dia Deus já nos avivou. Um dia a gente saiu da morte para a vida. Um dia Cristo tornou-se a coisa mais importante para a nossa vida. Então o passar dos anos, a vida, a dinâmica da vida vai levando a gente a se acomodar. E vindo a igreja ao redor do mundo, uma das coisas lindas que a gente reaprende é a beleza da paixão por Cristo, do primeiro amor. Porque eu garanto que, se não todos, a grande maioria de nós já fomos melhores crentes do que somos hoje. Já fomos mais entusiasmados por Jesus do que somos hoje. Você lembra quando você se converteu? Era um fogo tremendo, não era? Eu me converti, eu pregava o evangelho até para o poste. Olhava para o poste e falava: haja luz. Era aquela coisa, porque a gente tinha nascido de novo, veio das trevas para a luz. Eu lembro que a minha mãe dizia, olhava para mim, ela não era crente, ela olhava para mim e falava: você está louco, meu filho? E eu ficava tão feliz de ser chamado de um louco, porque minha loucura era estar ali ajoelhado, clamando, buscando, lendo a Bíblia, aquele entusiasmo. Mas a vida tende a seguir o seu curso, e o movimento, que é aquilo que domina a vida do novo convertido, está no movimento. O movimento caracteriza-se por um fogo que quer trazer outras pessoas para fazer parte dele. Você é incontido, você não quer que seja só para você. Então o movimento, com o passar dos anos e passar dos meses,
ele vai se tornando um monumento. Você aprendeu na Assembleia de Deus como é que você deve falar a paz do Senhor, como é que você deve cantar, quão bom e quão agradável é que vive o irmão dos irmãos. Você aprende o ritual e de repente o ritual toma o lugar da vida. E aí o que acontece, sabe o que é? É que você pode estar levando a vida mais hipócrita do mundo, mas como você aprendeu o ritual e você sabe fazer direitinho, as pessoas dizem: ali está um bom crente. O que a gente precisa é um reavivamento. A gente precisa voltar ao primeiro amor. Há um cântico antigo que dizia: quero voltar ao princípio de tudo. Lembra? Estamos contigo, Senhor. Quero viver os perfeitos. Conhece? Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu te arrependo, Senhor. Arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar pra Deus. Aleluia! Aleluia! Então a minha pergunta para mim e a minha pergunta para você é: queremos voltar ao primeiro amor? Queremos um reavivamento na nossa vida? Porque a Bíblia dá um mapa. A Bíblia dá um mapa. O que é que precisa ser feito? Da nossa parte, apesar de que o avivamento ou reavivamento é obra divina, a gente não dá para a gente fabricar. Se a gente quiser fabricar o que é de Deus, é um fracasso total, a gente vira apenas um ator. Um ator, a gente fica dando a impressão, é máscara. O reavivamento tem que ser do céu, tem que vir de cima, é de Deus. Mas há algumas coisas que a gente pode fazer para preparar o caminho. E viajando pelo mundo a gente vê, e lendo a Bíblia a gente vê quais são esses detalhes que tem que acontecer na minha e na sua vida para Deus restaurar o primeiro amor, para que a gente se entusiasme, para que as pessoas vejam. Havia um hino antigo que dizia: que a beleza de Cristo se veja em mim. É uma coisa. Então, para que isso aconteça, qual é o caminho que o texto bíblico nos mostra? Que eu quero isso para mim, a cada dia. Então, qual é o texto? O texto desta noite é Atos 2, 42 a 47, que é o texto que sintetiza o primeiro grande avivamento da história da igreja. E lá diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse é o sumário, é o resumo de uma igreja avivada. Observe que esse texto, ele cronologicamente não se encaixa no que está acontecendo aqui, porque a igreja tinha 1 ou 2 dias de vida, e o texto já está falando diariamente estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades. Parece que o Espírito Santo resolveu colocar um sumário no meio de uma história toda que estava sendo contada, e na verdade é o que é um resumo do que a igreja avivada experimentou nos primeiros 7 capítulos de Atos. Você lê o livro de Atos, o que está definido aqui
é o que aconteceu nos 7 primeiros capítulos de Atos. Quais são as marcas de uma vida avivada? Quais são as marcas de um primeiro amor na vida de qualquer pessoa? Primeira delas é a vida de oração. Porque a oração, o texto diz que diariamente, eles perseveravam unânimes em oração. A oração, se você quiser uma frase de efeito para definir o que eu estou querendo dizer, a oração é a premissa básica do avivamento ou do reavivamento. Em outras palavras, não acontece se não tiver o preparo. A gente não consegue produzir o avivamento, mas a gente consegue demonstrar o nosso desejo de que ele aconteça. A oração prepara o caminho, ela prepara o solo. Se você observar em Atos 1, já que o texto é um sumário, em Atos capítulo 1, verso 14, diz que a igreja inteira perseverava unânime em oração. Em Atos 2, nós já acabamos de ler, a igreja perseverava nas orações. Em Atos 4, após a libertação poderosa dos apóstolos, a igreja reuniu-se toda em oração e com muita alegria glorificava a Deus. A oração prepara o solo para que Deus encontre um terreno preparado e pronto para Ele derramar suas bênçãos do céu. Ela prepara. Agora, quando o crente tem que orar individualmente, orar sem cessar, diz a Bíblia. Mas eu estou tratando aqui da igreja Assembleia de Deus Santo Amaro, comunitariamente. Quando a igreja se reúne para orar, quando a igreja está clamando a Deus juntos, cria uma expectativa comunitária de que Deus vai fazer alguma coisa. Quando eu oro, é comigo, mas quando a comunidade diariamente reúne-se em oração, não é possível, a não ser que a gente esteja aqui, seja um bando de louco, a gente esteja brincando na festa. Se a gente está orando, tem que criar uma expectativa que Deus vai agir no nosso meio. O texto diz em 2 Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o que é que Deus promete? Eu ouvirei do céu. Ele não está surdo às orações que se faz neste lugar. Quando o reavivamento começou na Indonésia, que a Indonésia é um país de 240 milhões de habitantes, são 4.000 ilhas. Os holandeses presbiterianos, eles pregaram o evangelho por 300 anos lá, e muitas tribos se converteram, mas o país é um país muçulmano, e levou a fama de ser o maior país muçulmano do mundo em termos de população. E ainda tem muita ilha, com muita floresta, e ainda tem muita briga religiosa, mas os presbiterianos viraram geladeirianos lá. Ficaram acomodados, porque depois de 300 anos o movimento vira monumento. E havia uma ilhazinha lá onde tinha algumas... As vilas, antes de dizer mais alguma coisa, as vilas lá, se é uma vila cristã, é cristã, se é uma vila muçulmana, é muçulmana. Não mistura as coisas, aquelas ilhas distantes de Jacarta. E havia uma igreja presbiteriana lá, dormente. E um dia a tribo ou a vila muçulmana atacou a igreja e matou muita gente. Atacou a cidade, a vila, e matou muita gente. Isso foi em 1991. Matou muita gente, foi notícia no mundo inteiro. E tocaram fogo na igreja, destruíram a igreja, abusaram das mulheres, mataram as crianças. Foi uma chacina. Os cristãos da vila se esconderam na mata para tentar sobreviver. Quando eles voltaram, os muçulmanos voltaram para a sua vila, os cristãos se reuniram e por 5 anos eles oraram. Oh Deus, restaura a nossa fé, restaura a nossa ilha, a nossa vila, mas com ódio no coração. E eles conseguiram poupar $5.000 para construir a igreja. Os presbíteros da igreja levantaram $5.000, a vila levantou $5.000 para construir a igreja. Quando eles, no dia que lançaram o projeto da reconstrução, em 1996, o Espírito de Deus falou à igreja e disse: pega esse dinheiro e leva para a vila dos muçulmanos e dá de presente para eles construírem uma mesquita.
Todo mundo falou, não entendeu. Mas como? Eles mataram os nossos esposa, marido, abusaram das nossas filhas, destruíram a nossa igreja. Nós poupamos $5.000 para construir a nossa igreja. Como é que a gente vai fazer uma coisa dessa? Tem alguma coisa errada, mas o Espírito de Deus confirmou. Com muito choro, um grupo de homens saiu da sua vila, caminhou no meio da floresta com $5.000. Quando chegou lá, os espias muçulmanos já tinham visto que estavam vindo, estava todo mundo preparado para a guerra, pensando que era um ataque. Eles falaram, não, nós não vimos atacar vocês. O nosso Deus, vocês foram lá, mataram a gente, abusaram das nossas mulheres, vocês nos fizeram sofrer demais, queimaram a nossa igreja. Levou 5 anos para a gente conseguir levantar $5.000 para reconstruir a igreja. E nosso Deus mandou entregar para vocês construírem uma mesquita. O imã da vila falou, nunca ouvi uma coisa dessa. Chamou os homens e disse, todo mundo vai para a selva, vai para a floresta, corta bambu, quem vai construir as igrejas dos crentes somos nós. Começou um avivamento lá na Indonésia, que está até o dia de hoje. Agora, em março, eu estava com um dos pastores jovens da igreja, pastor de uma Assembleia de Deus com 200 mil membros na igreja. Chama Gereja Betânia. Você pode ir na internet. Gereja é o nome igreja em indonesiano. Você pode ir na internet e dar uma olhadinha no vídeo dele lá. Gereja Betânia. 200 mil pessoas. Não existia. Começou um avivamento em novembro. Eles tiveram uma reunião de oração das 6 da tarde, a igreja presbiteriana que estava morna, teve uma reunião de oração das 6 da tarde às 6 da manhã num estádio com 100 mil pessoas. Hoje você vai no centro de Jakarta, em vez de ter uma mesquita para todo lado, no centro de Jakarta tem uma igreja gigantesca, parece um ginásio de esporte gigantesco, tipo Los Angeles Lakers, e em cima tem escrito assim, só Jesus, só a Bíblia, só a graça e só a fé. Olha, irmão, por quê? Porque um povo orou. A oração prepara o caminho do avivamento, e a oração prevalece no avivamento. Ela está presente quando o reavivamento acontece, ela está presente o tempo todo. Então, se a gente fica falando nisso, mas a nossa vida de oração está horrível, a gente não quer mesmo o primeiro amor. E a média da vida de oração da cristandade no mundo inteiro, incluindo na cidade de São Paulo, é ridícula. É ridícula. Mal e mal, a gente tem aquela oração do almoço, que você já está com o garfo no bife dizendo, pelo mal ou pelo bem, em nome de Jesus, amém. E pronto. A gente não quer. E depois a gente fica com essa coisa ridícula, que é levar uma vida morna, sem graça, sem beleza. Irmão e irmã, Jesus prometeu vida abundante para a gente. A vida abundante começa com a oração, porque o fluir de Deus vem quando a gente busca a Ele em oração. Amém até aqui ou não? Que é a segunda coisa importante. Diariamente eles estavam juntos para compartilhar e aprender da doutrina dos apóstolos. A oração sem Bíblia é perigosa demais, porque oração você é subjetivo, você não está vendo. Pode o diabo usar os seus sentimentos e complicar a coisa. Quem vai duvidar se você disser que viu um bode na sua oração dando uma chifrada em alguém, inventar uma conversa que Deus falou a você, sai cada absurdo no meio do povo de Deus. A oração é um lado da história, a Bíblia é o outro lado da história, porque ela é o juiz supremo, é a palavra de Deus. A oração é a premissa básica do avivamento, mas a Bíblia é o que dá equilíbrio, que evita a heresia, que evita os descalabros que acontecem por aí afora. E o povo não está conhecendo a Bíblia. Não está conhecendo a Bíblia. Eu duvido que, se a gente passar um teste nas igrejas da Grande São Paulo, você vai ficar satisfeito com o que está acontecendo.
A gente carrega a Bíblia, a gente põe a Bíblia aqui, a gente põe a Bíblia aqui, a gente põe a Bíblia no celular, mas ela não entra no nosso coração. Porque a gente só consegue compreendê-la e amá-la e vivê-la quando a gente entende que ela é luz para o nosso caminho. E a gente busca de todo o coração. A palavra de Deus é o que dá estabilidade. O texto diz que Jesus, capítulo 1, versículo 3, apareceu durante 40 dias para ensinar a Bíblia a respeito do reino de Deus para a igreja. Se ele gastou 40 dias antes de subir ao céu ensinando a Bíblia, é porque tem que tê-la no nosso meio. Você tem que amá-la. É a palavra de Deus, meu Deus do céu. A gente fica só querendo o extraordinário, uma luz que apareceu ali, mas a maneira, e Deus usa o extraordinário, mas a maneira normal de Deus está aqui. Guardo no coração as suas palavras para não pecar contra ti. O analfabetismo bíblico é uma tragédia, o povo não conhece mais a Bíblia. Havia um pastor amigo meu que, eu estava lá em Mogi Guaçu, já morreu, então eu posso falar. Ele muito crente, muito bom, mas ele estava ensinando sobre a construção do templo. E uma irmã perguntou: pastor, o que é uma obra esmerada? Porque diz que é uma obra esmerada. Ele falou: minha irmã, é a obra feita com aquelas pedrinhas verdes, esmeralda. Aí um irmão mais, muito bem, pastor, um irmão mais educado, mais treinado da igreja, falou: pastor, não é não. Ele falou: o que é que não é? Aquela pedrinha verde é esmeralda. E o que é que tem na Bíblia aí? Esmerada. O que é que está faltando? Faltando ela, então põe. Não conhecemos. Olha, Jesus que é Jesus, resistiu ao diabo todas as vezes com um versículo da Bíblia. Por que é que vai ser diferente para você? Não é por força nem pelo poder, é pelo meu espírito. Então você quer uma vida avivada? A Bíblia, ou a Bíblia afasta a gente do pecado, ou o pecado afasta a gente da Bíblia. Não tem jeito. Palavra, começa a ler, faz um programa de leitura diária, põe lá um esquema de você memorizar um versículo por semana. A gente sabe o nome de tudo que é ator, tudo que é político, a gente decora tudo de ruim que tem por aí afora. Como é que você não consegue? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela é lâmpada para os meus pés, ela me ajuda aqui hoje, e ela é luz, ela mostra o caminho que eu tenho que seguir. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. A Bíblia. Você quer uma vida, quer o primeiro amor? Mergulha aonde as instruções do autor do primeiro amor encontram-se. Encontram-se. Se a oração é a premissa, a Bíblia, a palavra é o lastro, é o que dá equilíbrio. Tem que conhecer a ordem dos livros da Bíblia, a história bíblica, os versículos da Bíblia, para todos os momentos, para não ficar falando abobrinha por aí afora, porque nem ajuda você nem os outros. Entende, meus irmãos? Lá na Igreja Batista, Nova Igreja Batista de Manaus, tem 11 mil alunos na escola dominical. É a maior escola dominical do Brasil. Todo mundo aprende a Bíblia, a cada 3 anos eles estudam a Bíblia todinha. Mas eu estava lá na reunião de jovens, 3 mil jovens, no sábado à noite. Para minha surpresa, a primeira meia hora, eles se dividem em grupos de 5 jovens. E aqueles 5 jovens, eu ficava observando, eles compartilham, é um grupo fixo. Eles assinam um contrato de crescimento espiritual, um com o outro, é um contrato, assina. Eu, diante de Deus, assumo o compromisso com o bem-estar espiritual do meu irmão, da minha irmã. Homem, menino com rapaz, moça com moça. E na primeira meia hora, eles compartilham os feitos de Deus durante aquela semana e as lutas deles. É um grupo de crescimento. E aí, cada um recita para o outro 5 versículos memorizados na semana. São 250 versículos que eles põem na cabeça todo ano. Ora, estão firmando os pés sobre a rocha. Porque o que faz os pés firmarem na rocha é a palavra de Deus. Então,
A Bíblia não pode ser só o livro de cabeceira, tem que ser a Bíblia, o livro do coração. Vamos redescobrir a Bíblia, porque o povo, a gente fica indo atrás desses caras aí, esses coaches da vida, esses absurdos que acontecem, que fica influenciando a moçada da nossa igreja, que não entende nada de Escritura, que não, nem, sinceramente, chega até a pensar que nem conhece a Deus. E você ouve a palavra que ele diz lá, ou ela diz, e diz, o influenciador, e diz, Deus falou comigo. Falou nada. Vai na Bíblia, estuda a palavra de Deus. Ela sim é que é a verdade, a tua palavra é a verdade. Terceiro, queremos voltar ao primeiro amor? A piedade, a oração, a presença de Deus, a palavra para dar o equilíbrio. Terceira coisa, vai para fora de mim, é a pregação, é comunicar para os outros, porque se a Bíblia, a oração, é a premissa básica do avivamento, ela é quem limpa o terreno cheio de pedra, cheio de mato, ela prepara o seu coração para que Deus haja. Se a palavra é o que lhe dá a noção de que se aquilo que está acontecendo é de Deus ou não. De Deus não, porque tudo tem que passar pelo crivo das Escrituras, como dizia Lutero, a minha consciência está sujeita à palavra de Deus. A terceira coisa é a pregação. A pregação é o processo de outros serem alcançados e o avivamento se espalhar. Porque em Atos 2, 14 a 41, tem 3.000 batizados. Em Atos 3, 11 a 26, Pedro prega no templo e gente se converte após a cura do coxo. Em Atos capítulo 6 e 7, Estevão defende a fé antes de morrer, e quando ele morre, o povo sai espalhado, foi a primeira perseguição, o primeiro refugiado da história. A igreja sai, da história do cristianismo, sai se espalhando, mas o texto diz, saíam com contentamento pregando a palavra. Pregação da palavra. Nós seguimos o que venceu. Quando a gente está no fogo de Deus, quando a gente está com a vida embasada, transparece isso, é o entusiasmo da fé, é Cristo em nós a esperança da glória. A coisa vai, não é aquela coisa sem graça que você não tem coragem, é o folheto do agente secreto, que ninguém nem sabe, você fica no metrô de São Paulo ali esperando, eu vou entregar, quando saiu dá e desaparece para ninguém nem saber que você é um crente. Você quer anunciar o Evangelho, você quer pregar, porque a palavra pregação na Bíblia é uma palavra, é querigma, que é uma palavra militar que era usada pelos soldados gregos e depois soldados romanos para proclamar a vitória. Nunca era usada para comunicar que Roma tinha perdido. Jesus escolheu, e o Espírito Santo mandou colocar na Bíblia, uma palavra para a proclamação do Evangelho que nunca conhece derrota. Não tem como perdermos. O máximo que o ímpio faz é criar barreiras, porque ele está cego, mas quando a verdadeira luz brilha, a cegueira vai embora. Vai embora. O querigma, a proclamação corajosa do Evangelho, sem vergonha. A gente conversa sobre tudo que a gente quer conversar. Por que não pode conversar sobre o Evangelho? O diabo está colocando na cabeça do povo aí o seguinte, que religião é algo privado. Já ouviu isso ou não? Particular? Isso é obra maligna. É privado, mas esse é o lado da moeda que a gente chama de cara. O lado da coroa é mais público do que nunca. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Agora a gente prega com mais eficiência quando a gente é a mensagem. Aí o outro crê mais fácil. Então, faz uma listinha. Ora a Deus e diz, Deus, me dá 5 nomes. Agora, eu estou orando, clamando, jejue, clame ao Senhor e diga, põe na minha mente, de hoje até domingo que vem, 5 nomes de meus amigos, que não são crentes, que o Senhor vai me dar até o final do ano. Você orou, e Deus colocou aqueles nomes, aqueles nomes lhe impressionam na mente, é resposta de oração. São essas pessoas que você vai investir este ano.
amando, cuidando, sendo generoso, compassivo, telefonando, se interessando, dizendo que você está orando por ela, mandando um presentinho, está passando problema, está enfermo, vai lá visitar, dá um abraço, você entendeu? Investindo, porque você orou, e Deus mandou você colocar 5 nomes naquela lista. Esse ano vai ser maravilhoso para você colher. Quarta e penúltima, marca do avivamento, do reavivamento, do primeiro amor, é a pureza. Porque tudo, o texto diz que tudo eles tinham em comum, vendiam. Rapaz, a gente vive num mundo que o que a gente quer é tomar vantagem. Se a gente puder tirar do outro, a gente tira. A coisa está tudo complicada, sempre foi assim, está pior agora. O negócio da gente é saber o que eu ganho, não o que eu dou. Para haver uma obra de doação, de vender o que tem e dar para os outros, tem que ser uma obra de santidade. Tem que ser uma obra de santidade. Eles não venderam tudo o que tinham, no sentido literal, eles venderam tudo que era adicional ao que eles necessitavam. Tudo. Porque a igreja continuou, não ficou dependendo de oferta, mas deram muito para os outros. Porque tinham 3.000 novos convertidos que ficaram 6 meses em Jerusalém. Não queriam voltar para casa enquanto não fosse doutrinado. E tem que comer, tem que vestir, tem que dormir. Como é que você vai fazer? Venderam tudo que tinha para supérfluo para ajudar os outros. Isso é uma obra de santidade. Deus não aceita ajuntamento solene com iniquidade. Você pode olhar para mim, eu posso olhar para você, eu posso pensar de você e você pensar de mim, que a gente é o melhor crente do mundo, mas Deus conhece o coração. Ele sabe o monstro que tem dentro de alguns de nós. Ele sabe. Mas mesmo o monstro que tem dentro de cada um de nós, que é aquela luta terrível contra o pecado, se a gente se arrepende, chora, se quebranta, Deus não é o carrasco que vem com um chibata dando na gente. Ele é pai amoroso, Ele sempre dá a segunda chance. Mas a gente tem que se arrepender, tem que tentar. Eu fico pensando em Zaqueu, baixinho, não era? Pequenininho. Ele foi para ele roubava muita gente. Olha um monstro. E ele ouviu falar, Jesus está passando aí. Ele sentiu um desejo de conhecer Jesus. Aí lá em Jericó, sabe o que é que ele faz? Ele sai correndo, mas o povo era mais alto do que ele, não adiantava. Ele disse, hoje, ou é hoje ou não é nunca mais. E aí tinha uma árvore lá, um sicômoro. E ele subiu nessa árvore, que existe a cópia dela, uma árvore sicômoro plantada em Jericó, até hoje. Ele subiu no sicômoro, e Jesus chega embaixo do sicômoro, e olha para cima, está o anão lá, o ladrão, e Jesus tem uma conversa linda com ele e o salva. Mas sabe qual é a palavra hebraica para sicômoro? Shikemar. Você sabe o que é que significa? A árvore da segunda chance. Porque todos os anos, durante o inverno, ela perde todas as folhas, e aí na primavera ela fica verde uma vez mais. Não é interessante que Jesus escolheu abençoar Zaqueu na árvore da segunda chance? Se houve segunda chance para ele, tem para mim, tem para você. Mas ele teve que subir na árvore, ele teve que dizer, tem misericórdia de mim, vem para minha casa, entra na minha casa, vem Jesus. Mas Deus não aceita o ajuntamento solene com iniquidade, porque a pureza é o percurso do avivamento, meus irmãos. Tinha um casal na igreja, depois que a igreja cresceu, 3.000 convertidos no ano, numa pregação, 5.000 no outro. O nome deles era Ananias e Safira, conhece ou não? Por que ninguém põe o nome de Safira na mulherada aí, rapaz? Sei, porque a vaidosa, mas além de tudo mentiroso, membro da igreja, batizado, que vinha nas reuniões, cara. E os apóstolos falaram, nós vamos tirar uma oferta aqui para ajudar os necessitados. Então o Espírito de Deus tocou no coração de todo mundo para vender tudo que tinha e trazer as moedas, porque não tinha dinheiro em papel, as moedas, o saco.
e depositar aos pés dos apóstolos. E Ananias montou o plano, ele queria ser vereador de Jerusalém. Porque enquanto não tinha ninguém, ele ficou na dele, mas agora tinha bastante voto. Falou, vou usar a igreja politicamente, para ganhar voto. Agora é minha vez, mas para isso eu tenho que parecer o bonzão, porque o crente vota pelas aparências. Eu tenho que parecer o bonzão. Então ele falou, Safira, vamos montar o esquema. Como a oferta vai ser daqui a um mês, nós vamos vender nossa fazenda, porque todo mundo sabe quem também vendeu. Mas nossa fazenda é muito grande, mas a gente não vai dizer para ninguém quanto custou. E a gente vai pegar um saco de moeda e vai encher de moeda, mas eu vou primeiro. Quando ninguém mais tiver, todo mundo já deu, porque levantava e trazia. Eu vou arrastar aquele saco de moeda para pôr aos pés dos apóstolos. Mas entre nós dois é só metade. Mas vai ser uma sensação, porque todo mundo vai dizer, esse vai ser nosso vereador em São Paulo. E um coração desprendido desse é uma maravilha, hein? Homem crente. E Safira falou, e eu? Falou, você espera meia hora, máximo uma hora, mas você vai fazer botox, vai ficar toda bonitona, rejuvenescida, vai comprar uma roupa nova, sapato alto, e você entra uma hora depois, porque vai ser a celebração, vai estar todo mundo me aplaudindo. E aí quando você entrar, é a glória, estamos eleito vereador. E o dia chegou. E todo mundo começou estamos em Atos capítulo 5, todo mundo começou a trazer o dinheiro e depositar aos pés de apóstolos. Quando ele até esperou a turma cantar o Não há Deus maior. Não há Deus maior. Quando todo mundo tinha cantado e ninguém mais se levantou, ele falou, agora é minha vez. Aí ele levanta, chega, vem arrastando, sacão de moeda, e todo mundo olhando, encontramos o eleito aqui. Vai ter meu voto, que a eleição é o mês que vem, novembro, era outubro. Ou então, encontrei meu candidato. Chega lá, põe aos pés dos apóstolos, mas ele não contava com Pedro, que não tinha papa na língua. Pedro olha para ele e fala, seu miserável. Mentiroso, safado. Quem é que obrigou você a vender? É um negócio totalmente voluntário. Se você tivesse mantido seu sítio, não era seu, para que você vendeu? Vendeu porque você quis. Agora por que fica mentindo aqui, tentando dizer que está fazendo diante de Deus algo que não é verdade? Para provar que Deus não aceita ajuntamento solene com iniquidade, bata suas botas. E o bicho, puf. Os homens vêm lá, carregam o corpo dele, vão enterrá-lo, vão levar no necrotério, não sei. Imagina a cena. Quem é que está faltando na cena? Quem? Safira, lá vem a Safira, combinou que ele viria depois de 1 hora, e ela chegou, mas o bato, olha, ela tinha feito tanto botox que os lábios dela entraram primeiro na igreja, depois era ela, lá vem ela, aí ela, ufa, lá vem a Safira, aí quando entrou os lábios, aí depois vinha a Safira, e olha lá, era um rebolado, era uma coisa tremenda da Safira. Chega vinha, né? Porque era a glória. E ela danada, ela veio até a presença de Pedro. Ela contava a coisa como certo. Chegou lá, Pedro pergunta, conta a bênção, minha irmã. Conta a bênção, minha irmã. E ela então contou a bênção, que era uma mentira. Bateu o salto alto. Porque a Bíblia diz que na hora que ela entrou junto com ela, os pés daqueles que haviam levado o corpo do seu marido. Por que aconteceu isso? Só por uma razão. Para que a igreja depois, hoje a gente aqui, a gente nunca esqueça a lição. Graças a Deus que Deus não trata a gente como tratou Ananias e Safira, senão ia ter bastante lugar vazio nessa igreja. Muito provavelmente o meu também. Mas é por alerta, que não adianta tentar enganar Deus. Entendeu? Ser de santo. A única versículo no Novo Testamento que fala que é vontade de Deus é a nossa santificação. Não tem outro versículo na Bíblia que fala é vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente fuja do erro. Terminando, o louvor é o que permeia qualquer avivamento. Então a primeira foi a oração,
Segunda foi a palavra. Terceira, a pregação. A quarta, a pureza. E agora vem o louvor. A gratidão, ações de graça. Porque o texto diz aí que eles estavam diariamente juntos, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Sabe por quê? Porque só tem um exercício espiritual que muda o negativismo na nossa vida. É o louvor. Eu e você somos negativos demais, a gente reclama de tudo. Tem gente que já está reclamando que eu falei demais hoje aqui. Tem gente, a gente reclama se a gente é baixo, se a gente é alto, se a gente é magro, se a gente é gordo, se a gente é velho, se a gente é jovem. A gente reclama do emprego da gente, da falta de emprego, do vizinho da gente, do vizinho do outro, dos filhos da gente, da mulher da gente, do marido da gente, do marido do outro, não tem nada a ver com as filhas do outro. Nós reclamamos do nosso emprego, nós reclamamos do governo, nós reclamamos de tudo. Um amigo meu, pastor de uma grande igreja no interior de São Paulo, resolveu fazer uma campanha de 40 dias sem reclamação. Ô glória! E eu estava, não era 50 dias, da Semana Santa ao Pentecostes. E eu estava lá pregando no dia da semana, domingo de Semana Santa. E ele distribuiu panfleto, folha, todo mundo assinando o compromisso de não reclamar. Eu nunca vi aquilo na minha vida, fiquei entusiasmado. Na quarta-feira eu liguei para ele, para agradecer de ter me recebido no domingo anterior. E aí, curiosamente, perguntei, eu fiquei impressionado com a campanha, rapaz, que eu nunca vi isso na minha vida. Como é que está sendo o resultado? Ele falou, fracasso total. Inclusive meu. Mas, isso não é desculpa para não começar a agradecer mais do que reclamar. Um reclamador é um xarope, vamos falar a verdade, não é? É um xarope você estar ao lado de alguém que só reclama. O dia amanheceu maravilhoso para você, sol bonito, você dormiu bem sem tomar melatonina, daquele negócio todo, está tudo indo bem. Primeira pessoa que você vê é um reclamador, transforma tudo, começou a dar trovoada. É horrível. Nós somos o povo do otimismo, das ações de graça. Sabe, irmãos, os problemas, é claro que vão acontecer, mas eles, quando a gente entende que quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer outra coisa, a gente faz para a glória de Deus, até os problemas se tornam instrumentos de oportunidades para abençoar outros. Eu estava num avião da TAP agora, há um ano atrás, a moça não viu meu classe econômica, não viu meu joelho, bateu, arrebentou minhas varizes, deu trombose. Olha que eu já tive, todo ano eu estou me enterrando um pedaço, já foi câncer, já foi trombose, num dia vai ter só a carcaça, é uma maravilha, é aquela coisa fenomenal, e deu uma tragédia. Claro que eu não gostei, mas quando a gente não pode fazer nada, porque aconteceu, a gente olha para o alto e diz, pelo menos eu estou vivo. Já pensou que você está vivo hoje? Está vivo. Eu perdi 3 parentes, um irmão, uma irmã e uma tia no Covid. É claro que a tia morreu com 100 anos. Quem morre com 100 anos, você não perdeu de doença. Você pergunta como é que viveu, mas foi Covid. Agora, mas é uma tragédia. E tive trombose, tive câncer. Tiraram minha próstata. A gente vira, eu estou eunuco na casa do rei para todo sempre, amém. Mas sabe uma coisa maravilhosa? Estou vivo. Deus é bom. Aleluia. E aí a gente deixa de ser razão de inveja dos outros e passa a ser razão de inspiração para os outros. Então começa a exaltar a Deus. Tem coisas que a gente não tem como mudar. O que você puder mudar, você muda. O que não dá, diga a Deus, muito obrigado, porque o Senhor vai usar como instrumento para abençoar outras pessoas. Sabe, irmãos, terminando, que é Santa Ceia, já passei da minha hora muito. Quando a gente segue esse caminho, sinais e prodígios acontecem, começando na nossa própria vida. É um sinal e um prodígio, a gente está sobrevivendo no meio de tanta tensão.
Mas acontece mais uma coisa: a igreja cresce, porque Deus sabe que Ele pode colocar gente nova num ambiente saudável. Ele acrescenta dia após dia os que vão sendo salvos. Reaviva a Tua obra, Senhor, nas nossas vidas, e no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Amém. Deus nos abençoe. Amém.